né? Nós vamos abrir agora para as perguntas e, como o nosso regime estatutário determina que primeiro seja feita a pergunta pelo integrante do Instituto, temos uma inscrição aqui de um processualista da Terra do Fogo. Para vocês terem uma ideia, nós temos presentes hoje aqui processualistas que vão do México até a Terra do Fogo, quer dizer, os dois extremos da América Latina, Marcos Brezinho Serra, do México, e da Terra do Fogo, com a palavra, meu amigo Aníbal Geraldo Acosta. E depois abriremos para o público em geral. Aníbal. Ali na fileira. Aníbal. Sí, buenas tardes. Gracias, Glauco, por la colaboración. Se me ha hecho difícil la comprensión del idioma, pero me ha quedado claro la vehemencia y la convicción de los panelistas. Muchas gracias por la generosidad en la exposición. La cosa juzgada, la flexibilización, es un tema que nos desvela. Nos desvela en función de la seguridad jurídica que vemos que tambalea frente a este y otros institutos como las cargas probatorias dinámicas, la flexibilización de la congruencia, y en la medida que comprendemos que la flexibilización implica una solución heurística, un atajo para evitar asumir que las reglas del proceso establecidas a priori son elementales para que el proceso judicial sea adecue a la Constitución. Nosotros tenemos ese valladar, esa traba para concebir la cosa juzgada híbrida, que nuestro procedimiento judicial es excepcional. Me preocupa principalmente en relación al proceso penal si alguno de los panelistas tiene posición tomada sobre la posibilidad de revisión de la sentencia condenatoria y cuáles son los extremos y quienes se encuentran legitimados para proponer la revisión de la cosa juzgada. Gracias. Bom, eu posso tentar responder, falarei pausadamente para que você tente me entender. Este problema no Brasil é regulado por lei. O nosso Código de Processo Penal admite a revisão de uma sentença penal condenatória, desde que essa sentença caracterize violação à lei, prova falsa, ou desde que haja novas provas demonstrando a inocência do condenado, do réu. Nesses casos, sem que o legislador tenha estabelecido prazo para tanto, é possível que a vítima ou seus familiares proponham a revisão criminal de uma sentença penal condenatória. Não sei se me fiz entender. Sim, sentença penal condenatória, sempre em prol do réu. Aliás, só perdão. La pregunta se refiere también a la cuestión de la imparcialidad. Si es el mismo tribunal que revisa la sentencia condenatoria o es otra constitución de otro juez quien debe revisar la sentencia condenatoria. É o mesmo. Porque en esa hipótesis nosotros observamos que está comprometida la imparcialidad del juzgador, que ya ha hecho mérito del fondo de la cuestión, y estimamos que debería constituirse otro tribunal, otro juez, para juzgar sobre esos hechos. ¿Tiene opinión sobre eso? Talvez
em relação a um dos fundamentos dessa ação revisional, qual seja violação à lei. Nesse caso, me parece, não deva ser o mesmo julgador, na medida em que ele estaria sendo obrigado a rever uma decisão sua. Mas nos demais casos, em que nós estamos diante de fatos novos, prova falsa ou novas provas, eu não vejo mal em relação a permanecer o mesmo órgão julgador, porque ele não teve oportunidade de examinar aquela situação que se apresentou no momento da revisional. Agora, eu confesso, eu vou me socorrer do Alexandre aqui, a minha experiência em penal, processo penal, já ficou há mais de 30 anos que eu não, mas eu não tenho certeza com relação à competência para a revisional. Não tenho certeza. Se a competência é do mesmo órgão jurisdicional, do mesmo. Haverá, deve haver, nos regimentos internos dos tribunais, é possível que haja normas impedindo que os antigos julgadores componham a turma a quem a revisional será encaminhada. Mas, a propósito disso, o professor Barbosa Moreira, com um argumento contrário ao da flexibilização, diz o seguinte: pois muito bem, se nós vamos flexibilizar a coisa julgada, nada impediria que também uma sentença penal absolutória fosse revista em função de valores mais importantes e relevantes do que a própria liberdade, como, por exemplo, a segurança da sociedade em função de alguém que comprovadamente criminoso foi absolvido por uma prova falsa ou foi absolvido por má interpretação da lei. Será que este valor, proteção da sociedade, não seria mais relevante do que o valor liberdade que o Código protege e por isso amplia? É a posição do professor Barbosa Moreira. Então, nós teríamos também de estender essa flexibilização ao processo penal para permitir a revisão de uma sentença penal absolutória. Eu franquei a palavra agora para o professor Federico Domingues, que é presidente da Suprema Corte da província de Buenos Aires. Professor Federico. Tribunal de Casación. Tribunal de Suprema Corte. La pregunta es a todo el panel, porque con mucha agudeza científica, el profesor Dos Santos habló de los regímenes autoritarios e ilegítimos. En realidad eso estuvo abordado prácticamente por todos los expositores. Y yo les quiero significar que en un Estado de Derecho supuestamente civilizado, ¿cuál es Francia? Existe en el proceso civil, comercial, no en el penal, un recurso fiscal en el solo interés de la ley. En el solo interés de la ley. De suerte tal que si el juicio es Borges contra Dos Santos y la sala del Tribunal de Casación resuelve una cosa, que queda en autoridad de cosa juzgada a los 10 días de la sentencia, el fiscal del Tribunal de Casación puede, por aquello de hacer la voluntad del rey, deducir recurso en el solo interés de la ley 30 días después de la firmeza del fallo para que se revoque lo que resolvió esa sala de casación. Estamos hablando de un país civilizado que tiene veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que produce en la práctica que la sentencia dictada es un contrato firme entre las partes, pero no se equipara a los futuros pleitos que se puedan presentar en ese aspecto. Un aspecto poco conocido
de la revisión de la cosa juzgada en el derecho continental europeo, y me gustaría escuchar la opinión del panel. Gracias. Nesse caso, não percebi se o senhor falou isso, nesse caso não afeta a relação jurídica entre as partes. Só fica como uma jurisprudência, fica como uma decisão. O Ministério Público pode apelar de uma decisão transitada em julgado na França. Em 30 dias. Mas ele não pode apelar para beneficiar um ou outro. Ele espera transitar em julgado e diz, pô, isso foi um erro. Eu vou apelar, mas transitou em julgado para transitar em julgado. É só uma tese só. É só uma tese. Quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou. É só uma questão platônica. Né? É uma questão platônica. Nós não temos esse mecanismo no Brasil. E lembro que o professor Federico estudou na França, formou-se advogado na França, inclusive, não foi, professor? Então conhece bem o sistema francês. Alguém mais com questionamentos ou perguntas? Por favor, Anitta. Microfone, por favor, aqui. Professora Ana, do Peru. Ah, sim, depois a gente já passa. Vamos. Buenas tardes, o boa tarde, Ana Calderón de Perú. Justamente quería opinar porque hablábamos de la flexibilización de la cosa juzgada al punto de comenzar a ponderar entre seguridad y otros valores. En el Perú ya hemos tenido una experiencia que no va por el tema de la absolución, sino que va por el tema del sobreseimiento. Se había declarado el sobreseimiento de muchos casos en los que estuvieron involucrados militares que participaron de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, justamente que da lugar a esta sentencia contra Fujimori, y se entiende que archivados estos casos, según nuestra Constitución, tiene calidad de cosa juzgada el sobreseimiento. Y entonces, en base a esta ponderación se dijo, vamos a ver, seguridad jurídica por un lado, pero por otro lado el derecho a la verdad de las víctimas, el derecho de una tutela judicial efectiva de la víctima a saber qué sucedió, el acabar con la incertidumbre de la gente frente a los desaparecidos, y simplemente se dejó de lado la calidad de cosa juzgada y ellos volvieron a ser juzgados. El temor es que esto tiene que tener un punto final, porque definitivamente se va dando vueltas al asunto y, como se ha dado en mi país, todavía seguimos juzgando a gente que en algún momento sus casos quedaron archivados, quedaron sobreseídos, y seguimos con esto, y la venganza social y la memoria colectiva está frecuentemente volviendo a ser refrescada por esta situación. Entonces yo no sé hasta qué punto, ¿no? Pero este tema de la ponderación definitivamente ya no queda en el lugar del legislador, en el hecho de que el legislador tenga que establecer criterios objetivos en los cuales proceda la revisión, sino que ingresa en el tema del poder de los jueces de decidir cuándo revisar, y definitivamente ahí vamos a ingresar en un tema mucho más difícil con esto del gobierno, de los jueces y el decisionismo y todo lo demás. Gracias. Obrigado, Ana. Lá para o fundo agora, quem pediu a palavra? Ah, Aurimar. Um minutinho. Pois não, Aurimar. Eu gostaria de fazer a pergunta para a doutora Tereza Arruda Alvim Bambier. Salvo engano, tem uma obra declaratória de nulidade do processo, salvo engano, data vênia, de autoria da nobre jurista, é isso? Perfeito. A sua obra tem uma exposição interessante, eu gostaria de exatamente discutir a colocação no sentido de que lá está revelada que a ação declaratória de nulidade do processo, primeiramente, não está jungida a prazo. Desculpa, primeiramente? Não está jungida, não está subordinada a prazo. Tá? E aqui a pergunta vem o seguinte: gostaria de saber a interpretação da nova jurista, se a flexibilização da coisa julgada, ela ocorre tanto na rescisória quanto na ação declaratória, pois eu entendo inadmissível, como a maioria dos juristas deve entender dessa forma, sendo que constatada alguma ilegalidade ou injustiça após 2 anos,
Nós não temos nenhum remédio jurídico após o prazo da rescisória para que a gente se busca, na verdade, debelar a injustiça, porque, em contrapartida, estaremos perpetuando a injustiça, né? Eu gostaria de saber se a ação declaratória realmente ela vai prosperar com esse objetivo. Bom, essa pergunta é muito boa por um lado, e por outro lado ela é horrorosa, porque ela é extremamente abrangente, né? Na verdade, eu teria que dizer, quando eu estava conversando o BEDAC aqui, ele estava dizendo, mas não há exceções? Eu falei, sim, mas em 20 minutos, se eu conseguir falar da regra, tá bom já, né? Exceções em 20 minutos não dá para tratar de exceções num tempo tão exíguo, e com esses próximos é uma coisa horrorosa. É uma pressão terrível. Não, horrível, não é? Pois é, mas... Até eu estou apanhado aqui com isso. Pois é, bom, porque se a gente fala sem ver o tempo passar, a gente vai falando, vai controlando mais ou menos, mas com esse troço aí, nossa, até esqueci de falar uma coisa muito importante. Enquanto o BEDAC falava, meu raciocínio ficou meio furado, não sei se vocês perceberam, tomara que não. Mas quando eu dizia que me parece que realmente um dos passos fundamentais, quando se pensa em atribuir um valor menor à coisa julgada dentro do sistema, pela via interpretativa possível, né, de legislata, não de lei diferenda, atribuir maior abrangência aos incisos da coisa julgada. Eu comentei aquele caso clássico da investigação de paternidade, depois eu esqueci de falar o outro inciso, que eu estava criticando justamente com aqueles exemplos do Delgado e daquela decisão do Tribunal Gaúcho, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que atribuiu o direito de visita aos avós. Por quê? O 485 diz que cabe ação rescisória quando a decisão de mérito transitada em julgado ofende literal disposição de lei, né? E com aquelas observações todas que eu fiz em seguida, né, na verdade eu deveria ter dito isso, não disse, o que eu quis demonstrar é justamente que num momento histórico em que o juiz não decide mais com base exclusivamente na lei, na letra da lei, então eu citei os dois exemplos, o exemplo do Tribunal do Rio Grande do Sul e o exemplo dessa decisão que eu acho maravilhosa do ministro Delgado, né? São decisões em que não se tomou como base a letra da lei. Até porque o que é a letra, né? O que é a letra de uma cláusula geral, né? É o troço mais inseguro do mundo, é a função social da propriedade. E ele encontrou uma utilidade, ele interpretou criativamente, né, de uma forma inteligente, esse dispositivo dizendo, não, o cara tinha uma gleba de X metros quadrados, né? Desses X metros quadrados, uma quantidade X de metros quadrados era dedicada a plantar psicotrópico. Essa parte não vai ser indenizada. Veja que forma interessante que ele encontrou de dar rendimento a esse dispositivo cuja redação é propositadamente vaga, né? Então eu acabei pulando essa parte do raciocínio por causa desta máquina, né, horrenda que faz pressão na gente. Então por isso eu digo, não se pode dizer que a decisão transitada em julgada só é rescindível quando ela ofende a literalidade da lei. Porque hoje o juiz decide muitas vezes com base na lei, mas não na sua literalidade, né? Com base numa interpretação interessante, ou mesmo como é o outro exemplo que eu dei, nem lei não tem, né? Na verdade não tem que ter lei nenhum. Tem princípios, construções da jurisprudência, da doutrina, interesse menor, etc. Bom, esclarecendo isso, o que me parece é que, de fato, é mais seguro para nós encontrar uma maneira de estabelecer que a coisa julgada não tenha tanto valor se nós extrairmos os critérios do sistema e não usarmos os critérios de que falou o Didier, né? Decisão injusta, decisão imoral, etc, etc. São os critérios que sugere, muito bem intencionadamente, com certeza, justamente o ministro Delgado, né? Em função de um caso que ele julgou, e julgou bem, né? Porque uma coisa é julgar bem e outra coisa é fazer doutrina daquilo que se julga, né? Porque a doutrina é genérica, né? A doutrina está lá, a regra, qualquer um pode servir da doutrina e usar num caso, quem sabe não tão bem, né? E o ministro Delgado se entusiasmou com um caso que ele decidiu, no meu entender, muito bem, eu teria decidido daquele jeito, e transformou aquilo em doutrina, né? E usou, de fato, como sua sugestão para resolver o problema, a adoção desses critérios muito flexíveis. Então, ao contrário do que diz o professor BEDAC, né, na sua brilhantíssima exposição, como sempre, e sobretudo extremamente honesta, né, de confessar que de fato o problema é complicado e é difícil se tomar uma posição, são critérios que geram muita insegurança, enquanto que, no meu entender, retirar do sistema é algo que faz com que essa segurança fique razoavelmente diminuída. Então, a primeira sugestão que eu dou justamente é, por exemplo,
entender aonde o legislador diz cabe ação rescisória de sentença transitada em julgado quando há ofensa literal de posição de lei, entender que a ofensa deve ser ao sistema, a princípios, a uma interpretação dominante, nem que ela não seja coincidente com a literalidade da lei, etc, etc, etc. Assim como dá mais... atribuir uma amplitude maior à expressão documento novo, ou quem sabe criar um outro dispositivo falando em prova nova, enfim, qualquer coisa assim, qualquer coisa do jeito. Por outro lado, me parece que há aquele segundo caminho, de que você falou na tua exposição, que é justamente considerar que a coisa julgada não chega a se formar em determinados contextos, né? Achei, digamos, que a doutrina tradicional dá todas as dicas, sugere o caminho, para a gente encontrar no próprio sistema, tal como ele é descrito pela doutrina autorizadíssima, saída para identificar esses casos que a coisa julgada não se faz, né? Por isso me pareceu muito razoável eu partir como primeiro grupo em que isso acontece, justamente desses casos em que estão ausentes os tais pressupostos processuais de existência jurídica do processo. Agora, eu concordo com o professor Bedak que essa é a regra geral, né? Não se deve identificar, né, num processo em que não há citação e há revelia, um ambiente propício a gerar uma sentença de mérito. Excepcionalmente, nós temos 285A, né? Excepcionalmente, nós temos a possibilidade hoje do juiz decretar até a decadência, segundo alguns, sem contraditório, segundo outros, não, né? Mas, enfim, são hipóteses que vão surgindo aqui e ali no sistema, em que se permite que o juiz extinga o processo com o julgamento de mérito, apesar da ausência de citação. Agora, evidentemente, são exceções, né? O ambiente normal que deve gerar uma sentença de mérito é o ambiente em que ela foi citada e contestou. Então, me parece que com esses elementos, eu posso justificar, por exemplo, que o litisconsorte que ficou fora, né, impugne uma sentença em que se decidiu contra ele, e aí eu de novo tenho que complementar uma observação que fez o professor Bedak. É claro que o litisconsorte que foi beneficiado pela decisão, não que não deixe, aquela sentença continua sendo uma sentença juridicamente inexistente, mas ele não tem interesse de agir. A falta de prejuízo sana tudo. Vejam vocês que coisa interessante, como esse princípio é forte no processo, né? No direito civil, e as nulidades no processo civil são substancialmente diferentes das nulidades no direito civil. Há um sistema de direito público, que é o nosso sistema do processo, e um sistema de direito privado, que é o sistema de direito civil. No direito civil, a gente usa essas expressões quase como sinônimas, né? Nulidade absoluta é nulidade insanável. E no processo, não, no processo tudo se sana, até o ato juridicamente inexistente. E isso está na lei. No artigo 37, parágrafo único, diz o legislador que se a parte pratica o ato processual sem demonstrar documentalmente que está representada por advogado, ou seja, trocando em miúdos, sem juntar a procuração, o ato é juridicamente inexistente. Aí o que faz o juiz? Marca prazo para a parte juntar a procuração. A parte junta, o defeito está sanado. Então vejam vocês que esse é um exemplo que está na própria lei, nem precisamos ir muito longe, em que um ato juridicamente inexistente chega a ser praticado, o juiz marca um prazo, o cara junta a procuração e esse vício da inexistência jurídica é chamado. Então, é claro que essa é uma construção, ponto de partida, né, que serve para a gente identificar os tipos de vício, e sugerir um caminho. Agora, é claro que é muito complexo o sistema na medida em que isso tudo funciona de uma maneira engrenada com uma série de princípios. E um dos principais é justamente esse, no sentido de que se não há prejuízo, não há vício. Só para terminar, e isso é uma coisa muito importante, eu acho muito difícil se aceitar essa categoria do ato juridicamente inexistente, a não ser que se perceba que o ato juridicamente inexistente é um ato faticamente existente. Dizem alguns juristas que o problema da inexistência jurídica é um problema de tipicidade. O ato juridicamente inexistente é aquele que quer fazer parte de uma determinada categoria, né, e que não consegue porque lhe falta um elemento essencial. Então ele, enquanto integrante daquela categoria, é um ato juridicamente inexistente. Um exemplo clássico, né? Casamento juridicamente inexistente, o casamento entre pessoas de mesmo sexo. Aquilo é um outro fenômeno jurídico, pode ser, por exemplo, uma sociedade de fato. Agora, casamento não, é um casamento juridicamente inexistente. Assim como se pode repetir esse raciocínio quando se pensa na sentença proferida por um não-juiz, né? É uma não-sentença, como dizem os alemães. Nicht Urteil. Eles usam essa palavra composta. É uma não-sentença. Por quê? A definição de sentença qual é? Bom, sentença é um ato judicial. Bom, isso aqui tem relatório, tem fundamento, tem decisório,
mas não foi proferido por um juiz. Então isso aqui é uma não sentença. O problema é de tipicidade, é de qualificação jurídica. Então quando eu digo que um processo em que não há citação e que o réu é revel, é um processo juridicamente inexistente, é claro que eu não estou dizendo que é um fenômeno que não existe no mundo empírico. Ele existe no mundo empírico, só que não deve ser chamado de processo. Porque, como regra geral, não é um ambiente que proporcione o nascimento de uma sentença que resolve o mérito, né? E essa posição que eu tenho sustentado resolve, acho que de uma maneira muito mais prática, alguns problemas. Por quê? Naquele exemplo que eu dei muito rapidamente, porque tinha esse troço me pressionando, voltando a ele, eu faço 2 pedidos. Dano moral, não, faço um pedido, dano moral. Aí o juiz concede o dano moral e não concede o dano material, que eu não pedi. Aí eu quero, no momento posterior, mover uma ação contra o mesmo réu pedindo dano moral. E o réu me diz que eu não posso fazer esse pedido porque na outra ação aquilo já foi decidido com força de trânsito julgado. Eu digo, não, eu nunca fiz esse pedido. E o triângulo? Eu tenho petição, jurisdição e citação. Eu tenho que rescindir essa sentença para poder fazer um pedido que eu não fiz e o juiz decidiu de alegre? No meu entender, não. Eu posso passar por cima disso e no momento em que o réu me apresentar a sentença transitada em julgado, dizendo, olha, você não tem direito a dano moral, porque o juiz decidiu. Eu apresento a minha inicial dizendo que eu não pedi dano moral, eu só pedi dano material, ou vice-versa. Viu? Para esclarecer? My God. Professor Antônio